Olá, sejam muito bem-vindos a essa sexta-feira. Sexta-feira é dia de falar de casa, de decoração, de lazer. Mas antes de nós começarmos o programa, nós vamos lá para a reflexão de Paulo Baiar, psicólogo, que nos dá aquela injeção de autoestima. Bem-vindos! Você sofre de culpa? Bom, bem-vindo ao clube. Mas muitos de nós temos esse tipo de dificuldade. Bem, o que acontece? A vida não vem com manual de instrução. Nós temos direito de errar, porque nem tudo nós sabemos. Mas nós passamos pelo compromisso de aprendermos com os nossos erros. E a partir disso, vamos colhendo, através de um estudo do que não foi tão bom, aquilo que pode melhorar. E através disso, cada vez desenvolvemos mais a nossa capacidade de fazermos melhor. É o aperfeiçoamento natural da vida. Se entendermos que esse é o processo, não existe tanto sofrimento desde que haja comprometimento com a melhora. Bom, isso é por hoje. Esse é o nosso compromisso de cada vez tentarmos ficar melhor. E não se esqueça que estamos sempre tentando cada vez mais conquistar a vida. Tudo de bom! Hoje eu tenho 3 convidados especialíssimos, 3 queridos do coração: Carlos Lemos, arquiteto, Pedran Zaman, empresário meu patrício, e Rogério Pandolfo, arquiteto. Os 3 estiveram na Índia, fazendo um estrago quase, não é, gente? Descobrindo a Índia. Descobrindo a Índia. O caminho da Índia. Foram ciceroneados pelo Pedran, não é? Ele foi o melhor dos guias. E eles foram os melhores ou os piores, Pedran? Foram ótimos. A gente riu desde quando saiu de Porto Alegre e rimos até chegar em Porto Alegre. Esses dois é impossível, é impossível não rir. Deve ter sido super divertido e extremamente proveitosa. Uma viagem para a Índia, não é? Vocês foram com que finalidade, gente? Na verdade, o objetivo que eu convidei os queridos amigos Carlos e Rogério foi para que a gente pudesse conhecer um pouquinho, não só da cultura na Índia, mas também a gente pudesse conhecer um pouquinho os tapetes. Porque claro, uma das grandes dificuldades que o pessoal tem na hora de especificar os tapetes é saber, será que eu estou especificando o tapete adequado? Será que está bem? Será que não está bem? Será que o tapete tem uma boa qualidade? Será que não tem? Então, todos esses serás que surgem, a melhor maneira é a gente fazer uma imersão. Sim, e a gente foi, obviamente que tivemos vários momentos de lazer e tal, mas alguns momentos assim muito intensos de visita a várias fábricas, de visita a várias empresas, para a gente ver a produção de tapete e também ver os tapetes e os tapetes que eu adquiri para a gente lançar aqui. Vamos abrir um parênteses, porque eu não disse no início, para quem não sabe, o Pedran Zaman é proprietário da Império Persa, que é uma referência quando se fala em tapetes, não é? Ali na Nilo Peçanha. Isso. Nós temos uma grande variedade de tapetes artesanais e o nosso objetivo na Índia também era comprar mais tapetes artesanais, que é o nosso carro forte, aqueles tapetes feitos à mão e tal, como vocês vão ver alguns vídeos que a gente deve estar passando. E vocês, meninos, vieram sabendo tudo. Olha, Carmen, o que eu vou dizer? No meu ponto de vista, eu era completamente leigo, assim, comparado ao que a gente visualizou lá na Índia, né? Eu e o Carlos. Então, assim, ó, a gente poder ver desde aquela senhora que pega a lã da ovelha, que fia, e depois o cara que vai lá com a lã tingir manualmente, fazendo várias e várias vezes o mesmo movimento, e ver todas aquelas pessoas colocando toda aquela energia delas num tapete que às vezes leva 3 meses para ficar pronto. Para mim foi uma coisa muito assim, muito importante, porque eu consegui ver todo o processo, desde o inicial da lã até a conclusão. Não, e tu consegue ver além do produto, não é? E além do produto, é Mas verdade. eu preciso falar uma coisa, a gente fala que, olha, esse processo de fazer com que a cor fixe
a cor que se usa, a cor natural, se fixe na lã, e tu passa na água quente e fica numa água próxima a 100 graus, o cara fica horas e horas girando. Tu acha que é uma coisa super fácil, né? Claro. Aí foi o Rogério pra fazer um bumerangue. Pra fazer o bumerangue. E aí ele foi fazendo, de repente o cara olhou, tava a lã toda. Eu fiz o lado contrário. Então, com certeza ele queria me matar. Daí eu parei ali com o meu bumerangue. Então vai ter um Não pode tapete. fazer tapete. Vai ter um tapete por aí que a cor não vai estar tão homogênea. Eu tirava foto bonitinho, sentado lá com o material e tudo mais, fazendo assim, mas realmente para fazer tapete, eu acho que tem que ter uma técnica muito grande, né? Que eles têm isso, tu vai nas empresas, tu vê milhares de pessoas inseridas dentro, assim, na confecção do tapete. Às vezes tem um tapete estendido e tem 10 pessoas aparando o tapete, tirando os excessos. Então, assim, ó, é um processo. Eu não imagino, Pedrão, mas eu acho que para fazer um tapete, eu chuto que deve ter umas 50 pessoas, que eu acho que desde o processo inicial elas têm... É uma joia, né? É uma joia, exatamente isso que a gente percebeu. Os tapetes são uma joia, que além pela beleza, pela estética, como eu falei, tem toda aquela energia inserida daquele povo indiano maravilhoso. Não, imagino que isso enriquece o trabalho de vocês como arquitetos, né? Eu acho que a gente conseguiu descobrir o porquê deste tapete, de um tapete indiano, artesanal, ter a qualidade e a beleza que tem. Não é simplesmente uma questão de misturar ou desenhar um padrão com linhas, lãs, sedas e cores diferentes, mas sim todo um trabalho envolvido que vai desde a produção desta lã até a finalização, como o Rogério estava falando, de cortar pequenas pontas ou aparar bordas. E isso tudo é que torna o tapete uma peça única, porque ninguém vai conseguir fazer dois exatamente iguais pelo fato dele ser artesanal, e em especial porque ele carrega toda uma história. Alguns tapetes têm um padrão que pode ser desenhado, assim. Alguns tapetes que agora as pessoas vão encontrar na loja Império Peças, se estiverem borrados, são assinados pelo Rogério. Mas Tem valor agregado. tem excremento em assinatura. Mas a gente consegue ver que todos esses tapetes têm uma particularidade muito importante, que vai desde a graduação da lã, do fio, da mistura de diferentes fios, para tornar o tapete persa e o tapete indiano essa beleza que eles têm. Pois é, e conhecendo esses dois como a gente conhece, provavelmente eles se ligaram muito na arquitetura da Índia, não é? Eu acho que ele pode falar, porque ele só estava preocupado em fazer selfie. Realmente, assim, é claro que a arquitetura nos chamou atenção pelos tempos que nós fomos, pelo Taj Mahal, mas a gente dividiu um pouquinho até na nossa viagem, mas assim, por exemplo, o Carlos se focou mais na arquitetura. Claro. Eu me foquei mais na... Eu estava brincando contigo. Não, claro, Não, mas é verdade. Mas tudo bem. Mas é verdade, porque Mas quem acompanhou o Instagram dele só viu foto só vi selfie. foto, então... Selfie e bumerangue. E bumerangue. E essa coisa da Índia, que, por exemplo, por mais pobre que eles sejam, principalmente as mulheres, elas estão sempre com sares coloridos e tudo mais. E isso é um grande contraste na paisagem que a gente tem da Índia, que é praticamente toda marrom. Cinza, né? Cinza, Marrom. né? Então, isso aí me chamava muita atenção. Então, as fotos meio que a gente... tudo chamava atenção um pouco, mas o Carlos se focou mais na arquitetura, eu me foquei mais nas pessoas. E o Eu tive que me focar nos tapetes para trazer os tapetes, senão a gente não... Tinha que nos cuidar. Não, é verdade. Para não se perderem. Mas é verdade. Isso eu acho Que responsabilidade, hein, Pedro? gigantesca, porque ele teve que nos cuidar. Além de Cicerone, ele era o nosso guarda. Que alguém quase perdeu um voo. Sério? Claro, né? Imagina um mundo para descobrir, ele queria que eu me preocupasse com a hora do voo? Não, né? Não, mas é verdade, é isso que a gente brincou bastante sobre esse assunto, porque embora nós dois somos arquitetos, e óbvio que as coisas de arquitetura chamam atenção, as figuras humanas... Vamos abrir um parêntese dos bons, Ah, que bom, obrigado. né? Dos Obrigado. melhores para mim aqui no...
no Rio Grande do Sul. Então, essas características acabam sendo, eu acho que até mais pessoais, assim, porque realmente quando nós íamos fotografar uma paisagem, eu fotografava para cima, Claro. o Rogério para frente e o Pedrão cuidava os dois para ver se a gente ia se perder. Porque a gente acabou fotografando muitas coisas, a gente olhava os elementos de arquitetura, eu olhava as pessoas, mas naturalmente a gente tinha um enfoque, às vezes, mais físico, no meu caso, e o Rogério mais pessoal, Claro. assim, mais de indivíduos, de costumes, o que foi muito interessante. Porque quando nós nos encontramos para partilhar as nossas imagens, a gente conseguiu ver que nós tínhamos fotografado coisas muito E semelhantes. cada um tem o seu olhar, Cada um com né? um olhar bastante diferente. E essa É. foi assim, uma parte que eu acho que Isso é tornou incrível. mais rica ainda a nossa viagem, porque a gente acabou partilhando É verdade. novamente a viagem depois que a gente voltou, em perceber os detalhes que cada um teve mais atenção em clicar. Não, e foi feito um evento lá no Império Persa, não é, Pedrão? Isso. Para vocês falarem, poderem dividir com as pessoas toda essa experiência, não é? Que foi bárbaro. Foi bem, realmente foi muito bom, a gente conseguiu, e o público que estava lá, os convidados que a gente chamou, realmente sentiram o que a gente sentiu. Teve um momento até que o Rogério se emocionou bastante, porque realmente a viagem da Índia marca muito a gente. E a gente foi para a Índia, as pessoas até perguntam: Pedro, por que tu levou eles para a Índia se a maioria dos teus tapetes são persas do Irã? Por questões políticas, religiosas e tal, é muito complicado a gente ir para o Irã. E a Índia tem um processo de produção de tapete muito parecido, então a gente consegue ver a produção artesanal muito próxima, e também uma cultura bem diferente, Sim, um porque marca contraste muito. muito grande, não Olha, é? marca Se vê. muito. Na realidade, ele queria mesmo marcar as nossas vidas, tanto que nós somos rebatizados. Ai, né? que bacana. Tínhamos nomes diferentes, tá? Sim, nós fizemos uma cerimônia, Nomes inclusive, diferentes? nomes diferentes. Dá para contar? Kaura Ah, eu sou o Kaura e eu sou Raja. e o Raja. Raja Panda. Numa cerimônia à beira do Rio Ganges, Ai, que em Varanasi. lindo. Foi sensacional. Porque ninguém bastante. conseguia falar Rogério, Claro. porque é um nome super difícil. E lá eu me senti super bem, porque o meu nome aqui, as pessoas têm dificuldade, mas lá era super tranquilo. Claro. Pedrão, o pessoal escrevia até certinho. Só que Rogério, falar Carlos, são nomes bem difíceis. Claro. E aí ocorreu, a gente uniu o útil ao agradável. Aconteceu, eu fui no Starbucks, né? Ele pede o nome pra tu colocar, daí eu falei, Roger. What? Roger? Já facilitou, Roger. Já facilitei, né? Daqui a pouco, Roger! Roger! Ele deve estar falando no sotaque dele, Roger. Daí quando eu fui ler, tava Raja, R-A-T-J, Raja. Daí virou Raja e o Kaura. Mas com certeza a vida de vocês três ficou ligada agora para sempre, né? Verdade. Com uma viagem assim tão intensa quanto essa. É que foram momentos muito especiais, assim, embora nós estejamos no mesmo mercado, nós somos gaúchos, a gente, enfim, convive muito intensamente nas nossas atividades, a gente não tinha uma intimidade Claro. tão grande quanto nós acabamos criando, porque a gente dividiu momentos muito especiais, muito divertidos, muito sérios, muito profissionais. Claro. E eu acho que isso só contribuiu para que a gente se conhecesse um pouco mais, cada um à sua maneira, mas também que a gente pudesse partilhar, que a gente pôde partilhar essas experiências de uma forma tão única. Por isso, a gente só tem a agradecer. Agradecer. Mas eu não fiquei no mesmo quarto que eles, tá? Só pra avisar. tá. As experiências que ele tá falando. Não, porque Eu nós, não compartilhei. patrícios, somos muito super protetores dos amigos. Ele vive dizendo isso, mas Sabia? ele mal sabe que a gente sabe o que ele fez. Quando a gente estava dormindo, a gente sabe o que ele estava fazendo. Que comprometedor, hein, Pedrão? Ele foi no nosso, Agora eles têm uma ele carta foi na no nosso, manga. a gente foi no dele. Mas, Carlos, fala um pouquinho da arquitetura da Índia aqui. A arquitetura da Índia é extremamente linda e muito instigante, principalmente para nós. Eles utilizam muitos elementos decorativos que na realidade são textos escritos que falam sobre divindades, fé, o temor a Deus, a elevação espiritual e também a parte de
descer aos infernos, independente das coisas que eles possam fazer, e isso marca demais a religião, marca demais a arquitetura. A gente percebe por todos os ambientes que nós visitamos, todas as cidades que a gente foi, que eles usam muito tijolos de barro. Até por uma questão de economia e por uma questão de antecedência, assim, ao longo dos tempos, a terra em si, a argila, era um material muito fácil de ser utilizado. Então a construção popular é basicamente em tijolos de argila e outros de areia misturados, desculpem, com bosta de vaca mesmo, que é aglutinada para fazer os tijolos. Sim, a vaca é sagrada. A vaca é sagrada, ou seja, a gente só pega aquilo que ela não usa. Mas, e a arquitetura mais monumental, mais das mesquitas e os mausoléus e os grandes monumentos, é muito feita em mármore. Tanto mármore vermelho quanto mármore branco, que um dos maiores exemplos é o Taj Mahal, Sim. que realmente é uma das 7 maravilhas do mundo. É realmente muito bonito. Ele é todo trabalhado, todo em mármore branco, polido, com incrustações de pedras semi-preciosas. Ele é uma joia. Ele é uma joia, uma grande prova de amor de um grande marajá que ergueu em memória à sua esposa, que havia falecido. Então a arquitetura é muito impactante e a gente consegue ver elementos da religiosidade deles em todos esses trabalhos que eles fazem. Não, isso é bárbaro. A gente vai para um break comercial ligeirinho, daí damos uma voltinha aqui por Porto Alegre, pelas nossas externas, mas é claro que eles vão estar aqui comigo lá no último bloco do programa, não saiam daí. Chegando e a gente sempre fica na dúvida no que vai dar, né, para mamãe. E eu, como mamãe, eu posso dizer o que eu gostaria de receber. E claro, que eu estou na minha loja favorita de objetos de decoração, que tem tudo aquilo que a gente ama de paixão, que é a Lovit. E o André já está me esperando para mostrar umas sugestões de presente para o Dia das Mães. Porque aqui, ó, tem tudo. Tem para aquela mãe mais clássica, aquela mãe mais extrovertida, aquela mãe mais descolada, que tem presente para todas elas, né, André? Sim, luxo. E eu tô falando como mãe, que eu gostaria de dar um presente aqui. Poderosa, cheia dos bichinhos, maravilhoso. Não, olha pra é servir um aqui? petisco. Os flamingos? Flamingos, Ai, que tá que super coisa legal. mais linda. Tem almofadas pra enfeitar um quarto, uma sala. Não, tem isso coisas aqui pra lindas, petiscos. não é? Olha que graça, cara. Não, e aquela tambuquinha? Então, deixa eu pegar aqui. Qual é a mãe que não ia gostar de ganhar? Uma combuca de elefante, ó, E que é olha da que sabedoria, linda. bem delicado, um copo de vinho. Não, e na semana maravilhoso. passada a gente falou, não é, André, que aqui a gente encontra essas bem diferentes, Umas coisinhas né? charmosas. Olha Não, como uma não, olha bombons, aqui. balas pra Não, e daí já enche de bombom. cofrinhos Né? bem charmosos, ó, Não, diferente. lindo. Aqui tudo é lindo. Tudo poderia ser um presente, né? Mas a gente vai ter que escolher algum só. Mas, vamos lá. O que é isso aqui? Isso aqui eu me apaixonei. Cara, isso aí é um luxo, chegou agora pra nós. Pra quem ama a Botar cozinha temperos. como eu, imagina botar Olha do que lado delícia. do fogão com os temperinhos. E daí tu colhe direto na hora de... Quando vai fazer um jantarzinho de fazer. gostoso. Isso Ai, aí vai não tem receber. coisa mais gostosa, não é, André? Isso aí. Tem também os porta... Pode até botar petiscos pra botar molho na mesa. Ai, Fazer um tem muita presentinho coisa charmoso, linda. ó.
Uma mãe mais moderna, em preto e branco. Olha esses aqui. Esses modelinhos também que chegaram novos. Outros suportes para temperos e pode Não, pendurar aqui coisas. é impossível a gente sair sem presente. Não sai. Não, e o bacana, gente, é que tem coisas assim, ó, de tudo que é preço. Então tu consegue comprar desde aquele presente mais em conta, Em conta, até um mais- uma coisa mais cara. Isso Olhem que aí. são esses puffs coloridos. E esses puffs aqui é o Até isso charme. aqui já serviria, É, ó, esse para aquele que ó, quer dar love pra um mamãe. presente mais assim, simbólico. Olha que legal. Né? As bandeirolas. As bandeirolas. E É. os puffs que chegaram, que estão São maravilhosos. maravilhosos, não é? Super. Não, olha aqui, ó, tudo que tá por aqui, gente, vale para dar de presente. Agora, daí a gente fica pensando, tá, mas a minha mãe é super tradicional, super clássica, nada que uma vela não resolva. Nada que uma vela. Vamos ver bem aqui. maravilhoso. Ah, não, Inclusive- eu vou ter que parar aqui. Mostra. Porque eu amo essas coisas artesanais. Olhem essas capas de almofada. Isso não existe, Olha que André. amor, Olha que delícia lindo. isso, pra fazer uma combinação Aí fica com cara de casa de de mãe, mãe. né? E bem charmoso, Tu aconchegante. sabe que aquela designer que veio aqui, a Carifante, É. ela foi na minha casa, porque a minha casa tem muito essa pegada aqui. Isso, E ela disse gostosa. assim, Carita, tá sem cara de mãe. E aconchego, E eu né? acho que a gente E precisa linda. disso, né? Sim. Não, olhem aqui, ó, para aquela mãe mais tradicional. As voluspas sempre. Perfumeiras. Eu sempre gosto de fazer isso aqui para meus clientes, ó, porque elas não Ai, têm que ideia de lindo. como fica a noite, né? Não. Então tu acende, Ele bota já um tá, ó, foguinho, ó, com fica isqueiro, né, charmoso. Eu tava pensando, de onde é que ele tirou esse isqueiro? Da onde acendeu? Olha isso. É assim, daí tu vende a ideia, mostra Claro. a ideia também, porque às vezes as pessoas chegam aqui, é muita coisa bonita que tu não tem ideia do que Não, dá. olha aqui, que ó, chegou. até porta-sabonete. Sim, tá aí. tu Essa pode caixinha botar é boa uma- pra botar uns remedinhos, Remédios, assim, né? joias, Não que mãe enfim. precise tomar remédio. É, olha que amor. Não, que chegou lindo, também. lindo. Só As coisinhas voluspas, charmosas. não é? Que são maravilhosas e Essa que tem também os aromatizantes pra, Essa pra tem champanhe, ambientes. ó, rosas. Olha que perfeito. Ah, Essa tem champanhe, daí a gente tem que ter em casa. maravilhoso. Maravilhoso. A gente começa e não termina nunca aqui, não é, André? Muita coisa linda. E assim, ó, até pra aquela mãe religiosa que é um santinho. Tem santinho, Tem tem uns santinho, tem pudinhas pra padrinho, quem quer pra botar aquela um Buda mais- pra acalmar a casa, deixar mais aconchegante. Não, e olha isso aqui. Doce. Olha isso aqui pra receber a filharada toda Super no querido. domingo, cheio de Tudo de bom. lacinho, né? Isso aí. E olha aqui, ó, os santinhos que a gente mostrou. Olha, tem até Ai, uma que lindo mãe isso aqui. assim, andando de bicicleta, olha. Que em bonito isso Paris. aqui pra botar num close, né? Claro, maravilhoso. Adorei. Cheio de malinha atrás, ó. Não, alguém tem alguma dúvida que a Loft tem presente pra tudo que é tipo de mãe, desde aquela mãe mais jovenzinha até aquela que não é mãe, mas que também faz o papel de mãe muitas vezes. Não é? Pra mãe dos seus filhinhos de 4 patas também, essa também merece ganhar presente. Com certeza, e muitos Tem que presentes. ganhar. Tu imagina quantos você vai ter que ganhar? Muitos. Muitos, tu tem que ganhar sempre. Eu também. A Loft fica aqui na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. A gente quer todo mundo aqui, porque com certeza aqui o presente não vai ter erro. I come home, baby, and I've been working. Olá pessoal, e eu tô aqui de novo na Jasmine Tapetes, aqui na Carlos Gomes em Porto Alegre. Me teletransportei pra cá pra mostrar pra vocês que nos assistem aí no Agenda, diretamente aqui da loja, as ideias pra aquecer o lar nessa temporada agora de outono e inverno. Isso mesmo. Outono e inverno, a primeira coisa que a gente pensa é se voltar pra dentro da nossa casa, pra tornar ela mais acolhedora, quentinha pra receber e pra curtir os momentos com a família. E a minha primeira aposta, a minha primeira dica como designer pra você que pensa em decorar sua casa é apostar na primeira item mais importante de uma decoração, o tapete. E a escolha da tapeçaria certa é muito importante, gente. Eu sempre venho falar pra vocês que o tamanho é uma questão muito importante, mas a escolha do produto, que tenha qualidade e que se adapte perfeitamente ao seu projeto, é muito importante. E aqui na Jasmine a gente encontra inúmeras possibilidades, como sempre, né? Eu tô encantadíssima e muito realizada hoje, porque eu encontrei os tapetes industrializados, importados, que estão aqui comigo hoje, ó. São bem fofinhos. E esses aqui possuem um layout mais moderno, aquele estilo mais contemporâneo, né, para aqueles projetos mais modernos de interiores que às vezes as pessoas pensam que encontram aqui apenas tapetes orientais. Só que não, esses tapetes aqui imensos, olha. Nós temos também em cinza e bege, em cores mais neutras, né? Dá para postar também numa tapeçaria mais impactante, que eu gosto bastante, com uma paginação assim, ó, bem geométrica, eu acho legal.
e depois trabalhar com mobiliário mais clean em cima, né? E aqui esses tapetes estão numa promoção muito incrível que vale a pena você conferir pessoalmente. Outra dica que eu tenho para vocês que gostam de um estilo mais clássico, né? Não tão necessariamente clássico, porque a gente mistura muito hoje os estilos na decoração. É apostar nos tapetes orientais. Os tapetes orientais aqui na Jasmine estão com uma mega promoção. São tapetes de 3 metros por 4 metros, ou seja, que vão conseguir vestir uma enorme de uma sala ou uma boa sala de jantar, como esse aqui que vocês estão vendo agora, lindíssimo, em tom de vermelho com azul marinho. Maravilhoso. Esse tapete aqui tá numa mega promoção também, ou seja, de 3 metros por 4 metros a partir de R$6.000. Super em conta, porque uma tapeçaria dessa toda feita manualmente, artesanalmente, nós sabemos que geralmente tem um custo um pouco elevado, mas aqui na Jasmine você consegue, além de excelente valor, né, para compra desse produto, que é um produto que vai durar eternamente na sua família, porque é um produto que costuma passar também de pai e mãe para filhos. A gente é uma tapeçaria que é um grande investimento, né, para decoração. Ela também, vocês podem negociar aqui com o pessoal da Jasmine uma forma de pagamento bem bacana para vestir a sua casa agora no inverno. Outra aposta muito boa para o inverno que eu estava dando são as peles. Por quê? As peles, quem gosta de deixar o ambiente aconchegante, as peles são uma boa dica que a gente encontra aqui também na Jasmine, os pelegos. Eu vou mostrar para vocês como elas são adequadas também para serem utilizadas em áreas externas na residência de vocês. Me siga. I come home, baby, and I've been working all night long. I put my daughter on my knee, and she says, verem como fica lindo a utilização de peles também na decoração agora da sua casa, tanto na área interna quanto externa. Vou mostrar pra vocês o charme, gente, dessa... Olha que coisa mais amada. Como fica gostoso, o ambiente fica vestido, quentinho, pra gente aproveitar também um pouco a varanda da sua casa, né? Até para um projeto comercial eu gosto bastante de apostar nas peles. Então elas dão aquele aconchego que a gente precisa no inverno, né? E aqui na Jasmine a gente encontra várias cores que eu, como designer de interiores, apostaria com certeza por um projeto. Não deixem de conferir aqui, na Jasmine Tapetes, na Carlos Gomes, em Porto Alegre. Gosta de ter a casa sempre linda, perfumada, com flores. Ou então de receber flores, todo mundo, né? Mulher nenhuma resiste a flores. E eu estou aqui na Via Flores, que todo mundo conhece pela banca da Karina, não é, Karina? A gente fala em Via Flores no programa, mas as pessoas não ligam que a Via Flores é a banca da Karina, que está há 9 anos aqui na Regente, não é? Toda a Bela Vista, Monte Serra, todo mundo aqui das redondezas conhece e busca flores toda semana para deixar a casa linda. Sim. Não é? Já é uma tradição, não é, Karina? Já, o pessoal já acostumou, né? Conhece a qualidade, o ponto, sabe o horário que é um pouco diferenciado, claro, né? Então todo mundo gosta. Não, e é impressionante, gente, como as flores da Karina duram. Não, é pra durar uma semana, não é? É, a média uma semana. As pessoas têm aquela paradinha básica aqui uma vez por semana. É, uma vez por semana, depende da época, né? Tem semanas que dura 2 semanas. É? Karina, me diz uma coisa. Vocês atendem também condomínios aqui das redondezas. Como é que funciona a questão dos condomínios? Eu entrego toda semana. Para determinados apartamentos que querem. Não, pro condomínio mesmo. Para o condomínio. Pro hall de entrada? Sim, pro hall de entrada. Sim, o pessoal coloca, né, eles botam, sempre é uma flor variada, flor da época, uma que dura mais, outra que dura menos, né, mas sempre, né, às vezes dura 1, 2 semanas, às vezes o pessoal do condomínio mesmo aproveita, né, para outra semana em outro vaso, outro local. E a gente morre de saudade dela janeiro e fevereiro, porque essa banca aqui, ela deixa a rua tão mais linda, porque a gente passa por aqui, todos os dias ela é caminho de muita gente, não é? E ver todas essas flores aqui é maravilhoso. Karina, me diz uma coisa, você também atende propostas especiais, não é? Dia das Mães, Dia dos Namorados. Sim, direto. A gente aceita as encomendas.
A entrega é meio complicada, porque como é um perecível, o pessoal para carregar tudo, mas agendando direitinho a gente entrega sem problema. Mas dá para vir buscar aqui e sair com aquele arranjo lindo de morrer para presentear quem a gente ama, porque todo mundo ama flores, não é? Elas não podem faltar também quando a gente vai convidar alguém para jantar, para uma boa mesa. Aquele vasinho de flores faz toda a diferença e a gente quer então mostrar para vocês que a nossa Via Flores, que está no nosso estúdio toda semana no Agenda, é a banquinha da Karina aqui da Regente, esquina com a Pedro Ivo. É Pedro Ivo? É Pedro Ivo, esquina com a Regente. Pedro Ivo, esquina com a Regente, há 9 anos aqui. E a banca da Karina está esperando você toda semana para deixar a casa muito mais bonita. Karina, obrigada por florear. Obrigada, cara. Todo mundo aqui na banca da Karina. É uma arte. Vamos receber hoje para o Happy Hour, direto aqui, não é? Isso aí, vamos receber. Ateliê, cerimonialista e estilista Carlos Medina. Vamos receber para um Happy Hour, não é, Carlos? Qual é o horário, mais ou menos, para um Happy Hour? A partir das 5. A partir das 5. A partir das 5, porque muita gente sai do trabalho assim. E aí começa a fazer o seu Happy Hour, que é aquele momento de se juntar com os amigos e já vai para casa jantar. Então, isso devia virar um hábito, não é? Imagina, todos os Porque dias é a hora do encontro, tu não precisa fazer jantares, então tu faz petiscos, comidinhas, saladinhas. Isso, se criasse um hábito, seria um hábito saudável das pessoas, porque além de se juntar, vão comer, chega em casa já pronto, todo mundo vai claro. Qual é a regra para montar uma mesa maravilhosa como essa? Não tem regra. Na verdade, nós não vamos trabalhar com regra. É óbvio que dessa vez eu não vou te dizer que isso é tudo coisa que a gente tem em casa. Não é. A mesa foi pensada, foi projetada, foi programada as cores para fazer um happy hour. Então, as pessoas podem usar esse modelo para criar a sua em casa. Claro. Mas essa aqui foi pensada com a louça, a escolha de todos os materiais, inclusive a escolha das frutas que combinam, que harmonizam na comida. O happy hour ele tem o quê? Sempre comidas leves, é como tu disse, petiscos, pequenos salgadinhos, saladinhas e, claro, uma parte de doces. Ninguém é de ferro doce. Ainda mais se a Carmen está nesse happy hour. E eu também, né? Mas... Me diz uma coisa, Carlos, aqui tu usasse alguma cor de base? Rosa e verde. Tá. O fundamental é o rosa. Em cima do rosa eu fui procurar uma cor que desse um charme, assim. E achei que o verde clarinho, esse verde água, ia ficar bonito. E deu esse resultado. Para a montagem desse arranjo aqui, são vários, não é? Na realidade, se tu fizesse uma composição de arranjos pequenos e uma composição maior, não é? Então, esse aqui, eu me baseei numa peça, num vaso
prata grande com as hortênsias, que vieram direto de Canela. Só para essa casa. Sério? Sério, trouxe de Canela. A casa da Mari. A casa da Mari, segunda-feira. O que seria de nós sem a Mari? Nada. Não Toda semana. Toda semana tem alguma coisa da Mari aqui. Sempre tem. Então, usei as hortênsias, uma venca, pássaros e frutas. Eu fui fazendo uma mistura. Eu tinha um espaço. Claro. Aqui tem um aparador, que é um avanço da mesa. De vidro também. Então ele veio pra cá para depois também apoiar os pratos e os guardanapos. Exatamente, apoia os pratos lá. E aqui dá uma composição pro arranjo, porque como esse vaso é muito pesado, na mesa de vidro eu ficaria um pouco meio pesado demais. Então coloquei ele no aparador e fui fazendo uma composição de pássaros, frutas, pinhas, porque as pessoas acham que pinha a gente usa só no Natal, mas não. Pode ser usado em qualquer época, inclusive essa época elas estão caindo do pinheiro de verdade. Então pode usar, tem vários lugares, é facílimo de conseguir. Os verdinhos que sempre tem. Os verdinhos tem que ter, são as folhas da hortênsia que eu fui misturando. E aí tem alguma fruta por aqui que não é de verdade, que aí a gente tem em casa, a gente pega, vai misturando e vai compondo. Então é um arranjo que começou alto e foi se esparramando pela mesa. E ficou super harmônico, não é? Isso, e poderia ir mais longe até. Claro. Se é uma mesa maior, ou dependendo da proposta, esse arranjo pode descer e seguir a mesa, ou se espalhar mais pela mesa. Aí depende de cada um. Claro. Essa é a ideia inicial. A partir daqui, cada um faz faz o seu. Uma boa música, uma bebidinha, uma boa conversa, né? E a gente entra à noite. Vamos falar das comidinhas? Vamos lá. O que tu preparaste aqui para nós? Vamos ver. Vamos começar pelos salgados. Tá. Aqui tem umas torradinhas, que todo mundo gosta, com 2 tipos de molho. Um molho pesto e um molho de tomate seco. Não, e reparem, gente, que esses molhinhos foram colocados em xícaras antiguinhas, não é? O que dá todo um charme, não é, Carlos? Então a gente pode fazer essa mistura de louças que tenham um valor. Sim, tu vai criando para poder receber bem. E para que as pessoas que chegam se deem conta disso, né? Do carinho, não é? Poderia ter botado um molho numa molheira pequenininha, numa cremeirinha. Mas eu escolhi as xícaras porque elas são das cores também, né? Então essa foi a ideia. Torradinhas, depois tem um pastelão de frango. Pastelzinho de carne. Tudo feito em casa. Que é aquele pastel grande, cortado ao meio. Sim. E tem uma cara bem de fim de tarde, para tu tomar com uma bebidinha. E bem caseirinho. E bem caseiro, claro. Um sanduíche. Sanduichinhos variados, não pode faltar. E salgadinhos variados depois. Aqui nós temos... Isso aqui é uma pizza. Uma brusqueta? Não, é uma pizza cortada em quadradinhos. Uma pizza normal, de forno, como todo mundo faz. Aqui são empadinhas de forno. Depois a gente já vem vindo para a parte doce. Aqui é um creme que pode comer com as frutas ou com esses viradinhos aqui que são doces. É uma massinha doce. Algumas frutas, porque para que não desmanchem o arranjo, podem desmanchar, claro, né? Pode desmanchar. Mas a gente já deixa umas frutas a mais para quem quiser pegar. Aqui tem um bolo com cobertura de coco, que fica um bolo de massa branca, bem molhado. Todo cortadinho em quadradinhos, para facilitar. Para facilitar, tu vai receber pessoas que estão saindo do trabalho, ou que tu juntou em casa, tu facilita a vida do teu convidado o máximo possível. Aqui é um bolo de taça, então esse é um bolo que foi feito, um bolo de chocolate, e foi colocada numa taça. Foi desmanchado e colocado numa taça. E aqui? Aqui é um creme de caramelo com goiabada. Combinação perfeita. Tá tudo lindo, tudo lindo. E essa então é a nossa inspiração hoje. E como vocês podem perceber, as nossas inspirações sempre elas vão para aquele lado da reunião, de tu resgatar esses encontros. Que está cada vez mais difícil. Estão raros, não é? As pessoas se encontram através do WhatsApp. Mas o WhatsApp não tem o calor de um abraço, não é? O carinho de um olhar. Um sorriso. Isso é fundamental. É fundamental para a gente ser feliz, para a gente se sentir mais realizado, para a gente ter prazer.
não é a prazer das coisas. Prazer de receber, né? É tão bom receber as pessoas em casa, é tão bom conversar, porque às vezes teus amigos eles estão um pouco, passaram um dia trabalhando, ou a semana trabalhando, e estão um pouco estressados, ou aquele dia está mais pesado em função do trabalho, e daqui a pouco se vai chegar na tua casa e tem uma mesa dessas, uma bebida, e um carinho, e vai indo, vai ajudando a desestressar. Com certeza. É uma parte que a gente faz. E as bebidas, Carlos? O que dá para servir? Champanhe, refrigerante? Champanhe, refrigerante, água com e sem gás, isso é muito importante. Suco, se quiser fazer uma parte só de suco, pode ser também. Se quiser ir para uma outra bebida um pouco mais pesada, digamos assim, como é um fim de tarde, um whisky também pode cair bem. E daqui a pouco toma uma dose, duas, vai conversando, vai comendo e a conversa solta um pouquinho mais, né? A gente sabe que eu te garanto que se as pessoas fizessem disso um hábito, as horas da terapia iam diminuir. É necessária a terapia, né? Mas iriam diminuir, porque isso aqui eu acho que é uma terapia. E tu acaba trocando muitas experiências, dependendo das pessoas que tu junta no teu happy hour, ou na tua vida, ali naquela volta, naquele momento, tu vai fazendo trocas de experiências. E essas trocas são muito boas. É na verdade o que se leva da vida, né? Trocas, e vamos trocando para mim fora. Obrigada por hoje, mas é claro que semana que vem ele vai estar conosco. E ele vai nos receber para o quê? Agora fica um ponto de interrogação. Surpresa. Semana que vem a gente volta e vamos receber com Carlos Medina. Até lá. De volta aqui no nosso estúdio e hoje eu estou recebendo Carlos Lemos, Rogério Pandolfo e Pedran Zaman, que fizeram uma imersão na Índia, não é, gente? O Carlos estava falando da arquitetura, que ficou impressionado, não é, Carlos? Impressionado, eu descobri assim que além do Taj Mahal, que é realmente aquilo que a gente conhece da Índia bastante, existem monumentos, parques que são igualmente lindos. E eu gostaria de destacar o Templo de Lótus, que é um templo em homenagem à religião Bahá'í, que é uma das maravilhas. Assim, é um templo lindo, uma arquitetura sensacional, baseada na flor de lótus, que realmente é um dos espaços mais bonitos que eu já vi. Dá para dizer que voltaram mais espiritualizados de lá? Com certeza. E eu acho assim, eu falo por mim, assim, eu acho que a parte arquitetônica, quando eu vi o Taj Mahal, é aquela coisa, uau, eu só via em cartão postal e em televisão e tudo mais, e a gente está lá olhando, nossa, foi um prazer muito, muito grande, assim. E essa parte espiritual, eu acho que é indiferente da religião que tu és. Eu acho que quando a gente chegou em Varanasi e a gente viu o rio Ganges ali, e toda aquela multidão de pessoas. E é multidão. É multidão. Que tem uma cerimônia que ocorre todo o entardecer, durante todos os dias do ano, e é sempre milhares de pessoas, uma multidão. Mas eu quero dizer que quando a gente chegou, parecia que quando a gente descia aquela escada, uma energia vinha na gente, sabe? Para mim foi meio inexplicável. Eu acho que o Carlos e o Pedran sentiram essa mesma energia, porque é uma coisa muito forte. É muito forte a espiritualidade que aquele povo tem com aquela cidade e com aquele rio, que é o rio Ganges. Que coisa incrível, não é? Aquela cidade é muito sagrada para os hindus. Ela tem 5.000 anos. Imagina. Tem 5.000 anos, então a gente já tem toda a arquitetura e etc. dessa parte milenária, que a gente está falando de 5.000 anos. O Brasil tem 500 anos, nós estamos falando de uma história muito mais antiga do que a gente consegue visualizar aqui, mas é uma cidade muito sagrada para eles, e os velhos, eles quando se sentem que estão já à beira da morte, eles vão para aquela cidade para ficar lá, para ter a honra, o privilégio, enfim, o que for, para morrer e ser cremado lá em Varanasi. Só que às vezes as pessoas erram no cálculo da morte, a pessoa vai bem velhinha e fica por vários anos. Lá naquela mas cidade. O legal é que
o governo dessa província cria estabelecimentos, algo como hostais, que são quartos onde essas pessoas de idade podem ficar, eles recebem alimento e vivem lá, sem precisar... Não, mas daí eles morrem sozinhos? Sim, porque até eles falecerem. Né? Não, daí sim, quando eles falecem, o governo chama a família para que eles façam as cerimônias religiosas de cremação e entregar as cinzas ao rio. Que coisa incrível, né? É inacreditável. É assim, ó, isso é a que a verdadeira gente prova ouve de falar, religião. não mas até vivenciar deve ser esse emocionante. ponto é bem legal, mas, por exemplo, como é que eles mantêm também essa instituição, né? Um detalhe que eu fiquei sabendo foi que eles cortam os cabelos das pessoas e eles vendem os cabelos dessas pessoas que falecem para ganhar fundos para continuar mantendo aquela instituição. Isso é uma das coisas, né? Sim. Outras coisas eu não fiquei sabendo, assim. Eles também vivem de doações, então quando nós estávamos lá, enfim, todas as pessoas que visitam, eles abençoam aqueles... digamos, aqueles que são muito mais velhos, bem mais idosos, têm aquelas características mais do hindu religioso, eles também acabam explorando isso do ponto de vista comercial, porque eles fazem bênçãos, as pessoas dão donativos, alguns pousam para fotos. Existe também uma certa indústria de entretenimento nisso, que acaba gerando recursos para que eles também possam ser mantidos, né? Independente de ser algo super religioso, existe o comércio de imagens, de oferendas que a gente faz durante o próprio evento, dessa cerimônia que o Rogério falou, e depois que a cerimônia acontece, esses monges, as pessoas de mais idade, elas também podem e vão para espaços mais ou menos reservados para nos abençoar. E eu acho que isso que pelo menos aconteceu comigo. Nós fomos visitar essa cidade, acho que era no 4º dia, e a gente foi assistir a cerimônia. Até então, nós estávamos imbuídos daquela preocupação de que nem tudo era muito limpo, a gente tinha que cuidar, lavar as mãos, passar lencinho umedecido, etc. E eu fui ser abençoado por um dos monges, ele me abençoou, fez uma prece, eu estava na fila e ele, ao término da prece, dá umas bolinhas condimentadas de açúcar. Para comer? Para comer. E eu sou cheio de coisa, e eu peguei e comi, e só percebi que eu tinha pego aquelas bolinhas da mão daquele monge que tinha passado o dia inteiro ali, fazendo não sei mais o que. Quando eu estava com ela E eu também. Não aconteceu absolutamente nada e foi sensacional. Porque isso e aí a coisa começou a relaxar. Isso era uma preocupação, né, que a gente tinha através da alimentação. Claro. Nos falaram, não, na Índia tu não pode beber água, não pode beber água da torneira, tu não pode escovar os dentes porque a água, né? Claro, talvez em outros lugares, nos hotéis, isso não tem problema, nós não ficamos com problemas muito graves, digamos assim, estomacais. Mas assim, a gente realmente tem que ter um certo cuidado, a gente tinha, mas nesse dia eu acho, como o Carlos disse, a fé foi tão grande nossa que o maior que medo. Foi na realidade eu nem pensei. Claro. E era uma coisa que a gente se preocupava. Sim, já estavam envolvidos Eu acho que todo o contexto, toda a cerimônia é muito impactante. A gente assiste a cerimônia, são quase 2 horas que tu fica assistindo diferentes movimentos para celebrar a religiosidade, a ascensão, os deuses deles. E acho que a gente acaba sendo imbuído daquele espírito. Com certeza. E eu entrei na onda. Sim, tu fica envolvido por toda a situação, né? Verdade, eu não sei se vocês assistiram Lion, que é um filme que ganhou o Oscar, e ele retrata bem a Índia, né? Que é maravilhoso também. Falando em filme, esse final de semana eu resolvi assistir Gandhi, que eu nunca tinha visto o filme do Gandhi, não tinha, né? Então eu consegui ver bastante daquela história da Índia, porque primeiro devia ter feito o contrário, assistir e depois ir para a Índia, eu fiz o inverso. Mas talvez tu tenha tido mais compreensão do filme. Então eu consegui entender bastante da história do povo da Índia, né? E uma coisa que eu também não me lembrava, ou enfim, que aconteceu um grande êxodo no final de quando o Gandhi era um advogado super influente, mas era discriminado pela cor nos outros lugares que ele trabalhava, como na África. Então, quando ele voltou para a Índia, ele quis a Índia independente.
e não comandada pelo governo da Inglaterra. Então foi um processo de anos e anos e anos e anos e anos, que o objetivo dele é que o povo hindu ele conseguisse conviver perfeitamente com o povo muçulmano. Esse era o objetivo dele. Só que ele não conseguiu no final fazer isso. Então aconteceu o maior êxodo do planeta, onde as pessoas que moravam na Índia, que eram muçulmanas, tiveram que ir para o Paquistão. E quem era hindu do Paquistão teve que voltar para a Índia. Então nesse processo, até eles irem e vir, ok, foi tudo corretamente. Só que quando os dois passavam um do lado do outro, eles começaram a brigar. Então o Gandhi, quando viu que fez isso, ele fez uma grande greve de fome, que ele estava quase morrendo, onde as pessoas e o governo interferiram com esse povo e conseguiu apaziguar para ninguém mais brigar. Então eu acho que foi bem legal ter visto esse filme do Gandhi, entendido um pouquinho, né? A tua viagem, né? E tu que é muito ligado nesse lado humano, Rogério, o que tu me diz dos indianos? Eu assim, o que mais me chamou a atenção mesmo foi a miséria deles, a simplicidade, a felicidade. E a felicidade. Apesar é uma miséria com felicidade. Né? E um povo assim, no primeiro dia que nós saímos em Delhi, as pessoas vinham na gente, querer tirar foto com a gente, conversar com a gente. Se for no Brasil, tu fica desconfiado, né? Falando, vai me assaltar, alguma coisa parecida. Claro, mãe, a gente ficou desconfiado. Claro, não. Sim, no primeiro dia eu fiz assim na mochila, né? Eu falei, meu Deus. Né? Mas tinha o Pedrão. Sim, pra ajudar a correr. Eu estava pra ajudar a correr. Eu era o guarda-costa, né? Era tu o guarda-costa? Eles são magrinhos, pequenos, eu sou o gordinho grande, cara de mal. A gente estava andando um dia, um senhor começou a falar com o Pedrão, explicando, aqui é tal coisa, aqui é tal coisa, aqui é tal coisa. Claro que talvez no fundo eles querem que tu dê uma gorjeta, alguma coisa, mas é aquela vontade de ajudar que eles têm, entende? Então, assim, é um povo... os lugares onde nós fomos, comparado ao Brasil, é uma grande favela, né, Carlos? Gigantesca. É uma gigantesca favela. Se tu vai andar numa favela aqui no Brasil, tu fica com medo, né? Sim, trabalhado no primeiro momento. E lá a gente andava, as pessoas olhavam muito, pediam para tirar foto delas ou tirar foto contigo, mas é um povo assim, realmente ele tem uma servidão, né, com as pessoas e tudo mais. Eles gostam acho que pela própria criação deles, comparado talvez com o governo da Inglaterra, que passou esse propósito para eles. Mas é um povo maravilhoso que nos ensinou muito, assim. E isso realmente nos impressiona, porque a gente não está acostumado a tu chegar num hotel, que a gente ficou no hotel 5 estrelas, enfim, e o pessoal chegar e dizer, não, tu pode caminhar tranquilamente com esse rosto de turista que a gente tem, que não vai acontecer nada. E a gente caminhou um monte, assim, vimos muitas coisas. Realmente uma das coisas que eu queria mesmo que a gente fizesse era passear por entre as pessoas e não ficar blindado num motorista que nos levava com vidro, enfim. E a gente realmente conseguiu acompanhar, eu acho que atingiu o objetivo de estar próximo à população, que isso é e essa adoração à vaca, que nós almoçamos juntos, o Rogério disse que é vaca, não, é assim, o trânsito é o tempo todo mundo buzina, tanto que atrás dos carros está escrito, por favor, buzine. Né? Sério? Então, se tu vai passar, tu buzina, se tu vai ligar o rádio, tu buzina, se tu vai, sei lá... Você vai parar a buzina, então, é o tempo todo. Né? A buzina o tempo todo. Os 2 primeiros dias é difícil. É bem difícil. Então, vocês dirigiram lá, não? Não. Mão inglesa não tem como. Primeiro que a direção era do lado oposto do nosso carro, era inglês. E depois para dirigir, teve um dia que era assim, era o rickshaw, que é o tuk-tuk, era pessoas andando e tudo mais. Quando a gente olha para frente, o quê? Um elefante de Nova Delhi. Falei, gente, precisa voltar um elefante. Estava um elefante lá, bem na manha. Bem tranquilo, né? Então é um trânsito... É outra realidade. Muito caótico, né? Ônibus... mas olha só, eu não dirijo, eles dirigem. Então, eles eram copilotos nos primeiros dias, ansiosos. Sim. Porque eles dirigem de uma forma tão diferente da nossa. Sério? Que é óbvio que eles, como motoristas, estavam toda hora... Eu estava freando. Toda hora tentando, toda hora... Porque a gente se surpreende bastante mesmo com a forma como eles dirigem. Não existem
normas. Não existe sinal. Eu não preciso dar um sinal de conversão à direita e à esquerda. Como eles só buzinam. E a outra pessoa buzina Isso respondendo quando não encontra um dizendo que elefante, uma vaca no meio do caminho. com a vaca não adianta buzinar muito, porque ela só olha. Ela só olha e tá nem aí pra ti. Fica quietinha que eu sou sagrado. Não, e assim, né? A gente não viu, apesar disso tudo, um acidente. Nenhum. É verdade. Não tem acidente. Nenhum acidente. Então, eles se entendem na confusão deles. E ninguém briga, ninguém xinga. Às vezes tem um cara que corta a frente, o cara dá uma buzinada, mas é tranquilo, a vida tá super bem e é impressionante. É verdade. É outra realidade, não é? Completamente diferente da nossa. Eu garanto como as viagens do Pedrão nunca mais vão ser as mesmas. Não. Depois de vocês dois. É que a gente não aprendeu tudo ainda, né, Carlos? A gente precisa voltar para conhecer. A gente vai voltar. A gente vai voltar. Não, e vocês viram que a gente falou da Índia, não falamos dos tapetes? Pois é. E o programa acabou de finalizar. Meu Deus! E tem mais outras coisas pra Posso falar. esperar vocês? Claro. Vamos combinar então um segundo round aqui. Com certeza, porque a conversa Não vai longe. Porque com certeza vocês vieram com muita coisa para falar, não é? Com muito conhecimento. A gente nem falou de tapetes, né? Pois Pedro? nós temos a produção dos Mas tapetes vamos conversar que eles sobre filmaram e os dois assim filmaram etapa por etapa, que é fantástico. Não, mas a gente vai falar sobre isso semana que vem. Tá bom. Então vocês vão assistir na semana que vem a segunda parte, porque infelizmente o nosso tempo terminou. Gente, assim, muitíssimo obrigada. Imagina, o prazer foi nosso. E hoje a gente viaja um pouco junto com vocês. A gente nem viu o não tempo passar. Nem viu o tempo passar. Um beijo enorme para Gilá. Pode deixar. Tá? Adorei. E hoje nós vamos ficando por aqui. Um bom fim de semana para todo mundo, mas segunda-feira a gente se encontra às 11 horas da manhã. Até lá.